minha cabeça, eu esqueço de jeito, tenho que botar a fila aqui. Desculpa. Então, nós iremos ter uma pequena leitura do exórdio para que a gente possa se acalmar, entrar nos climas de trabalho. Em seguida, farei a prece e Gileide vai fazer uma pequena leitura da mensagem do Evangelho Espiritismo, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. E em seguida, nosso irmão João Paulo vai proferir a palestra. Boa noite. Leitura do Minuto de Sabedoria, página 84. Mantenha elevado o seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida com um sorriso dos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que fazem sofrer, e você se estará tornando perfeito, como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Que assim seja. Assim seja. Nesse momento, possamos fechar os olhos para entrar em sintonia com o alto. Senhor Jesus, Divino Redentor, por acréscimo de tua misericórdia e de infinita bondade, derrama sobre nós as tuas dádivas bênçãos. Cobre-nos nesse instante com teu manto protetor, com teu manto de misericórdia, abençoando-nos, iluminando-nos com a tua luz sublime. Mestre amado, toma nossas mãos nas tuas e guia-nos para a tua seara. Assim seja. Vou passar a palavra para a Gileide, que ela vai fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje é uma mensagem do Espírito da Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assim seja. Boa noite. Que a paz, no amor do Cristo, se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos mais uma vez a doutrina espírita
irmãos e as irmãs, encarnados, desencarnados, que fazem parte desta casa, pela preparação do ambiente físico e espiritual, para que possamos estar aqui, para que possamos ter esse momento de reflexão, de aprendizado, de renovação das nossas energias, absorver esse alimento espiritual que a doutrina espírita também nos oferta, que é tão importante para a nossa vivência, nosso melhoramento, para o nosso equilíbrio. Agradecer pela presença de cada um de vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz. Agradecer pela presença dos irmãos desencarnados e agradecer também pela presença daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A qualquer instante podem ficar à vontade, fazer alguma pergunta, algum comentário, é só levantar a mão. Trago um abraço fraterno dos irmãos do NEASA, Núcleo Espírita Ascensão de Arco Verde, a casa a qual faço parte. Quem desejar conhecer nossas reuniões nos sábados às 16 horas, e também temos as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook Creche NEASA e no Instagram Casa Espírita NEASA e Creche NEASA. No Instagram ficou separado porque a creche tem muito conteúdo e fica melhor divulgar, né? No Face não vou fazer a separação não, já tinha muita gente já vinculada, já tinha muitos amigos, aí não fazer a separação ficou um pouco complicado. Bem, pessoal, próximo domingo, 30 de junho, completamos 22 anos do retorno do nosso querido Chico Xavier à pátria espiritual. E essa proposta de tema, Chico Xavier, a vivência do amor e o legado literário, eu também estou com minha filha aqui, viu? Para que a gente possa estar homenageando a esse espírito espírita tão importante como ser humano na prática do bem, como veremos ao longo do nosso estudo, tão importante como médium, como referência para o trabalho na mediunidade, e também tão importante que, através dessa mediunidade, um acervo de obras belíssimas, mas o mais importante, uma fonte imensa de estudo para a nossa vida prática. Comecemos já para a gente poder refletir sobre a grandeza de Chico Xavier no que toca à divulgação da doutrina, no que toca a esse acervo literário, através da mediunidade de Chico, uma psicografia do Espírito Cassimiro Cunha, com o tema Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o tempo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, os caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Uma pequena poesia, para que a gente possa começar a compreender a grandeza do acervo literário, repito, não só da beleza, não só da maneira como foi colocado na escrita, no texto, mas a fundamentação doutrinária, o conhecimento que nos possibilita. Olha o tamanho dessa poesia. E olha o conteúdo que a gente pode tirar. E daí a gente começa a fazer essas reflexões em relação à grandeza da vida e obra de Chico Xavier. A poesia nos fala do Espiritismo. O Espiritismo
que é uma filosofia. Como bem nos colocou Kardec, logo nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, a primeira obra básica, filosofia espiritualista. Filosofia porque tem um amor pela verdade, busca o questionamento sistemático e profundo de tudo aquilo que se afirma, tem esse compromisso do pensar, do refletir. Claro que vamos encontrar outras filosofias espiritualistas, mas o Espiritismo traz algo diferente. Todo aquele que acredita na vida após a morte é espiritualista, mas a maneira como o Espiritismo nos traz é sem igual. E o Espiritismo é uma filosofia que tem uma base científica. Nós vamos falar de Deus, nós vamos falar de imortalidade da alma, nós vamos falar sobre comunicação com os espíritos, reencarnação, mundos habitados, evolução, leis morais da vida, mas fundamentado em pesquisa, em comprovação, em fatos, uma fundamentação científica. Filosofia com base científica é uma consequência religiosa, uma consequência ético-moral nas nossas vidas. Claro que quando nos propomos a estudar e no esforço da vivência, e aí vamos mudando o nosso comportamento, daí uma mudança no compromisso com a ética, com a moral, com uma vivência correta e equilibrada. Essa é a proposta da doutrina espírita. Bom, como filosofia, nessa busca pela verdade, é fundamental o estudo. Nós precisamos estudar o Espiritismo. Estamos aqui nesse momento fazendo isso. Tem diversos outros momentos, na casa espírita ou fora da casa espírita. Aqui nós temos um estudo em dia específico, uma obra específica. Em nossos lares nós temos um momento do Evangelho no lar. Nós temos os nossos momentos de leitura no dia, antes de dormir. Mas nós temos os nossos momentos de contato com o conteúdo espírita. E a importância disso, Kardec vai nos alertar, e consta no livro Obras Póstumas. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Considero esse curso, segue dizendo Kardec, como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre as suas consequências. Aqui nós vamos perceber a importância desse estudo, e Kardec começa a falar de um curso regular. Venho aqui hoje, na outra quinta, estou aqui novamente, com 15 dias também, com 3 semanas também. Regularidade. Claro que aqui a gente pode colocar também o estudo. O daqui é quando? Segunda e quarta, horário 8 horas da noite. Que também toda segunda, toda quarta vai se repetindo. Se tem momentos fora da casa espírita, Evangelho no lar, a gente escolhe aquele dia, aquela hora, e pelo menos uma vez por semana, vamos lá e a gente vai repetindo. Porque com a regularidade, e daí vem a constância, a gente vai aprendendo cada vez mais. Esse curso regular a gente pode tratá-lo como um grupo de estudo da casa espírita, sim, mas podemos também abrir mais para todos esses outros momentos. E aí, quanto mais conhecimento, mais consciência iluminada, mais a percepção e a compreensão da realidade, mais o entendimento daquilo que precisamos fazer. E sabendo da força que tem, das ferramentas que tem, que Deus nos possibilita, e das oportunidades que a gente tem para ir lá e fazer e construir a nossa felicidade. E a gente vai, com esse estudo, claro, Kardec coloca aqui, desenvolver os princípios da ciência, porque Kardec, com as obras básicas, lá no século XIX, deixou a base. Deixou a base, não deixou todo o conhecimento da doutrina pronto e acabado. Então, o estudo regular,
vai nos possibilitando ampliar, desenvolver os princípios da ciência. E claro, quando eu vou tomando essa regularidade, eu vou tomando gosto. Aqui nós temos quem está pela primeira vez, talvez. Temos outros que já têm mês, um ano. Alguns outros, a reencarnação inteira. Outros já têm tanto tempo de estudo que já perderam o cabelo. Né? Mas aí, quanto mais, aí aqueles que têm mais tempo de estudo vão perceber isso e podem confirmar. Quanto mais a gente estuda, mais dá vontade de estudar. Quanto mais a gente estuda, como eu preciso aprender mais. É disso que Kardec fala. E aí a gente lembra de Chico. Mais de 400 obras psicografadas. Um manancial, um acervo, que possamos usar no estudo. Considere esse curso, essa regularidade, de fundamental importância no futuro do Espiritismo e suas consequências. E aqui esse futuro do Espiritismo, essa consequência, a gente pode falar a nível pessoal e a nível de casas espíritas. Se tem a regularidade de estudo, aí falando a nível pessoal, é fundamental para o futuro do Espiritismo, porque nós somos divulgadores através da nossa conduta, da nossa vida prática, claro, falando, distribuindo uma mensagem, seja ela física ou virtual. Não quanto mais eu estudo, mais capacitado eu estou para divulgar a doutrina e também para vivenciá-la. E aí também é uma excelente ferramenta, a mais forte, sem dúvida, de divulgação, que é a nossa conduta. Então, se eu não estudo, eu comprometo a qualidade dessa divulgação e da vivência. Em relação à casa espírita, se há o estudo, há a devida divulgação dentro dos propósitos da doutrina. Como também a prática das atividades dentro do propósito da doutrina. Se não tem o estudo, isso fica carente. E o que Chico permitiu que chegasse na Terra, com que se materializasse entre nós, nos traz realmente um estudo maravilhoso da doutrina espírita, um desenvolver, um aprofundar daquilo que está nas obras básicas, para que a gente mantenha esse estudo e que esse efeito da vivência espírita, seja a nível pessoal, seja a nível de casa espírita, continue atingindo os objetivos e o trabalho se aperfeiçoe cada vez mais. Esse estudo, ele tem uma grande finalidade. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. O item 3, a missão, o homem de bem. E Kardec, mais uma vez, vai nos alertar. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem com ele. A proposta do estudo espírita, vamos lá, filosofia com base científica e consequência religiosa. O estudo para as consequências do espiritismo. A consequência principal é a mudança das nossas vidas. E o efeito é esse aqui. A vivência do homem, da mulher de bem. Esse é o grande propósito. Como eu vou saber qual a conduta ter para me tornar um homem de bem, uma mulher de bem, se eu não estudo? Essa conduta aqui me traz equilíbrio, essa não traz. Se eu fizer isso, qual o meu efeito? O que vai ter efeito amanhã? Nós vamos compreender isso como estudo. E aí Chico tanto deixou o acervo para a gente estudar e ter esse roteiro, como vivenciou. Vivenciou. Essa lição, e aí uma visão pessoal minha, tá? Uma das mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo. Façam a leitura e depois busquem a biografia de Chico e façam uma comparação. Não deixa nenhum ponto a desejar. Nenhum ponto.
Ele nos permite o estudo para que a gente possa compreender, conseguir, e permite também um exemplo, a referência. Falar desse homem de bem, Chico Xavier, e falar desse acervo que ele nos permite de livros, de obras para a gente estudar, não dá para a gente deixar de falar do instrumento da faculdade pela qual vieram esses mais de 400 livros. E aí Chico, um exemplo de médium. Aí vai, mas Chico Xavier, e aquela questão de botar longe, né? Igual a gente faz com Jesus, igual a gente faz com Pedro, com Paulo, com João. Essa maneira de distanciar, quando na realidade a gente precisa aproximar. O que é que o Espiritismo fala sobre Jesus? Guia e modelo. Aí a gente tem a lição de Jesus e a primeira coisa que faz é o quê? Mas é Jesus. Lá longe e eu aqui. Ele é aqui em modelo porque é referência para a nossa conduta, a gente tem que aproximar da mesma forma em relação a Chico. Como médium, um exemplo de humildade, um exemplo de dedicação. Os relatos na biografia de quantas e quantas horas, muito além do horário da reunião, atendendo, consolando, do trabalho como Jesus, a presença do amor ao próximo ali a cada instante, e também do trabalho com Kardec, essa mediunidade com um bom uso, sem o aparecer, sem o se mostrar, sem, olha para mim, não para os outros, eu preciso de destaque, eu preciso de fama, eu preciso aparecer mais do que a outra. Não. Observando também o Evangelho da gratuitamente e gratuitamente recebestes. Emmanuel, guia espiritual do Chico, lá no prefácio de uma grande obra sobre mediunidade, estudando a mediunidade, obra de Martins Peral, mas o prefácio é de Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte em relação à mediunidade: essa faculdade inerente a todos nós, alguns têm um grau maior de sensibilidade, outros um grau menor, raríssimos não têm, mas por um momento, por uma reencarnação, por algum período de tempo. Ele diz que a mediunidade ele compara com uma cachoeira. Está lá a cachoeira, está lá a queda d'água, energia potencial convertida em outro tipo de energia com a queda d'água. Bom, está lá a cachoeira, a água está passando, quando cai vai levando tudo que tem pela frente, pela força que ela tem, pedras, troncos e tudo mais, e pronto. Aí vem o homem de disciplina aquilo ali, digamos uma construção de um morrozinho. Aquela água vem, aquela queda d'água é utilizada para a produção de energia, que vai iluminar milhões e milhões de pessoas. E a saída daquela água é devagar, é em equilíbrio, sem causar danos por onde passa. Mediunidade. Essa faculdade, como disse, inerente a todos nós, com um potencial imenso de iluminar muitas e muitas vidas. Agora precisa da disciplina, da orientação, do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E aí toda essa força sim vai reverter em luz, mediunidade para a caridade, mediunidade para auxílio ao próximo. E aí o indivíduo vai desenvolvendo sua tarefa como médium em equilíbrio. Agora a mediunidade, toda essa potencialidade, sem a devida orientação. A perturbação para o indivíduo, para outros que os servem. O mau uso, o estrago que não pode fazer. E aí trazendo desse exemplo, como o Chico educou a faculdade mediúnica. Foi exemplo desse trabalho constante da mediunidade com equilíbrio e para o bem e para o próximo. E aí Emmanuel, no início da trajetória de Chico, disse a ele: para o trabalho que vamos desenvolver, você precisa de 3 coisas.
Disciplina é a primeira. Disciplina é a segunda. E disciplina é a terceira. E aqui a questão da disciplina, muito além. Não é só a questão do horário, da assiduidade, do cumprir os procedimentos de uma reunião mediúnica, por exemplo, mas a disciplina do que pensa, do que fala, do que faz, porque essa postura, da maneira como se conduz na vida, afeta a vida do indivíduo em termos de mediunidade, afeta a produção mediúnica. Porque se eu não tenho cuidado do que eu penso, do que eu falo, do que eu faço, e tenho uma vida desequilibrada, quais são os espíritos que estarão próximos a mim? Os que sintonizam na mesma faixa, que pensam errado, falam errado e agem errado. Um médium ou um psiquiatra. E Chico soube se conduzir com esse equilíbrio no pensar, no falar, no agir, na vigilância, na oração e no trabalho. Então essa faculdade muito bem equilibrada e muito bem utilizada vai dar origem a muitas e muitas obras que vamos começar a falar um pouquinho aqui. Não dá para falar de tudo. Não dá para falar de tudo. 451 livros, não dá para a gente comentar. Falar de todos os espíritos que escreveram através de Chico, e precisaria de muito tempo. A gente separou aqui algumas obras, alguns conjuntos, alguns grupos de obras, para a gente refletir sobre a grandeza e principalmente, a importância dessas obras para nossas vidas, para a melhoria das nossas vidas, para a prática do nosso dia a dia. E aí o primeiro espírito que a gente traz, que escreveu através de Chico, e o primeiro conjunto de obras, sem dúvida, é André Luiz e a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Diversos livros, é aquela coleção que começa com o Nosso Lar. Nosso Lar, Os Mensageiros, os dois já viraram filme, né? Inclusive, desde ontem, para quem tem o Disney, né? O stream lá da Disney já está disponível para assistir. Aí vem Obreiros da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, Sexo e Destino. Todos nessa linha de aprofundamento sobre como é o mundo espiritual, como vivem os espíritos e a relação mundo espiritual e o mundo material. Volta lá para Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Nos deixando a base. E a gente traz dessa base, um dos princípios básicos é a imortalidade da alma. Vivíamos antes do berço, continuaremos a viver após o túmulo. A morte nada mais é do que deixar essa roupagem física e continuar a viver dentro do contexto que construímos com as nossas atitudes. Estamos sempre vivos, ora encarnados, ora desencarnados, mas sempre vivos. E aí vem o Chico, aí vem exatamente o André Luiz, através da mediunidade do Chico, a nos aprofundar esse conhecimento sobre a imortalidade da alma. Com uma riqueza de detalhes. Quem assistiu o nosso papo com o cinema, né, fica uma coisa mais, assim, em termos do detalhe, impacta mais, você tem uma noção maior da riqueza de detalhes. Quando a gente pega uma obra, por exemplo, Missionários da Luz, a descrição de um processo reencarnatório passo a passo, desde a visita do reencarnante ao futuro lar, todo aquele processo, a ligação do espírito, corpo, quando no momento da união das células sexuais, tudo passo a passo. E são muitas obras, 13 obras dessa coleção. Conhecimento fundamental também para quê? Nós vamos voltar para o plano espiritual. Alguém tem alguma dúvida disso? Mas para que a gente possa voltar bem, nós precisamos nos preparar.
E a gente precisa cuidar de 3 coisas. 3. Reforma íntima, melhoramento. A gente precisa melhorar como pessoas. Se desapegar das coisas do mundo material. E tem um terceiro elemento. Conhecimento da vida futura. Se for voltado para o espiritual, eu preciso conhecer como funciona. E aí a gente volta e enxerga a beleza da coleção A Vida no Mundo Espiritual. A gente vai para Kardec, aprender a base e vai para André Luiz. Complementando, e não temos mais nenhuma desculpa para chegar do outro lado e dizer: eu não sabia que era assim. Está disponível para todos nós. Conhecer sobre a imortalidade da alma, conhecer sobre a vida futura. Que possamos ler e estudar André Luiz. E aqui um ponto para a gente refletir. A gente anda em algumas casas espíritas, né? Não muitas, mas a gente anda. Vocês também devem andar em algumas casas. Quantas casas vocês já viram que estuda Nosso Lar? Estuda Missionários da Luz, O Sexo e Destino. Eu, particularmente, uma ou outra. E olha que eu acompanho isso desde o tempo que eu tinha cabelo. Um acervo desse e tão pouco estudado. Não levantem a mão, não precisa. Nós que nos dizemos espíritas ou simpatizamos com o espiritismo, mas queremos conhecer o espiritismo. Essa coleção aqui são 13 livros. Quantos a gente já leu? Estou falando de estudar. Estudar é outro nível. Não vou nem tocar nesse nível ainda. Só leitura. Quantos? Fica para a nossa reflexão. Trazendo agora outro espírito. Aí o próprio guia do Chico, o Emmanuel. A gente vai falar de alguns grupos de obras de Emmanuel. O primeiro deles, a coleção Fonte Viva. Essa coleção tem Fonte Viva, tem o Caminho, Verdade e Vida, Cerca de Luz, Vinha de Luz e o Pão Nosso. 5 livros. 5 livros. A sequência deles, a lógica da escrita deles é a mesma. Emmanuel pega um versículo, coloca ali no ponto inicial do capítulo e vai comentar, extrair o máximo da lição para a nossa vida prática. Quem teve a oportunidade de ler alguma dessas obras sabe do que eu estou falando. É uma riqueza como estudo do Evangelho de Jesus, que é uma coisa assim que a gente está longe ainda de compreender a grandeza disso. E aí eu torno para a gente poder fazer a reflexão. Quantos desses livros a gente já leu? Geralmente a gente vai para o exame. Quantos a gente já estudou? Quantas casas espíritas estudam essas obras? Aí eu desconheço algum que estude realmente essas obras. Um estudo desse do Evangelho, e a maioria de nós é tratado dessa forma. É muito comum a gente utilizar a abertura da reunião, Evangelho no Lar, que a gente possa utilizar mais e mais. É o momento do Evangelho de Jesus, onde a mãe vai colocar assim: olha, Jesus disse isso. E vai servir para a vida prática assim. Agora a escolha é de cada um, vivenciar ou não. Mas são obras muito ricas. E claro, a vivência do Evangelho é fundamental para a nossa evolução espiritual, que vai resultar na nossa felicidade. Outro conjunto de obras também de Emmanuel. A gente está falando do acervo literário que veio através da mediunidade de Chico. Outro conjunto de obras são os romances. Aí a gente está falando do livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Renúncia e Ave Cristo. Quem já leu alguma dessas obras, levante a mão. Vou repetir, tá? O livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Renúncia e Ave Cristo.
já leu sabe do que eu estou falando. Livros que emocionam. É lendo e chorando. Uma narrativa extremamente envolvente, a beleza da narração, a emoção, mas isso não é o ponto principal. É belo, é emocionante, mas isso não é o ponto principal dessas obras. A riqueza como exemplo e referência para a nossa vida prática. Então a gente pega, vamos pegar um desses 5, vamos lá, Paulo e Estevão. Claro que o principal ali que é colocado é o Paulo de Tarso. Mas a gente vai ter o Estevão, vai ter Pedro, vai ter outras figuras também ali naquele contexto. O quanto é ensinado do esforço do trabalho desse pessoal naquela divulgação do início do cristianismo. O trabalho para estudar, para se reunir, para fazer uma reunião ali divulgando o Evangelho, numa caverna, num cemitério, pela perseguição que sofria. O auxílio àqueles necessitados, doentes. Exemplos para a nossa vida. Para a nossa vida. Mas será que tem a ver com a nossa vida? Vamos lá. Vamos lá. Dentro do contexto do Paulo e Estevão, o último capítulo da primeira parte. Que é exatamente quando Saulo vai para Damasco atrás de Ananias. Vai para perseguir, vai para, no mínimo, prender. No mínimo, prender. Ele começa a viagem, ele já está um tanto questionando a sua postura, só para contextualizar para quem não conhece a história. Saulo, perseguidor dos cristãos, né? Judeu, perseguidor dos cristãos, muitos cristãos presos, um deles ele mandou matar para apedrejamento, que foi Estevão. Ele já estava nesse contexto, nesse auge como líder judeu e nesse auge dessas perseguições. E ele estava se questionando: será que está certo? Será que isso é a vivência realmente do que eu aprendi na lei de Deus? A gente começa a fazer as contas com o nosso dia a dia. Quantas coisas nós já começamos a nos questionar? Rapaz, a minha vivência não está muito legal não. Isso que eu estou fazendo não está me levando no bom caminho. É o início do despertar espiritual. Aí ele vai, segue a viagem, ele encontra com Jesus, ele cai do cavalo, ele fica sem enxergar, e depois ele vai a Damasco, e quem vem curá-lo da cegueira é o próprio Ananias. Mas o que tem a ver com a gente? Nós também temos o nosso momento de encontro com Jesus. Quando a gente vem, por exemplo, numa reunião como essa, e o Espiritismo também nos apresenta Jesus como mestre, como amigo, como irmão, como companheiro de todas as horas. E aí nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Saulo cai do cavalo e também ele começa a permitir que caiam os pilares do orgulho, da vaidade, da prepotência. Isso também a gente começa a fazer quando encontra com Jesus. Eu preciso controlar esse orgulho e diminuí-lo. Eu preciso diminuir essa minha arrogância, essa minha prepotência. Esse processo de renovação. Saulo passa um tempo cego e teve uma finalidade para que ele fizesse um mergulho interior. Igual nós precisamos fazer constantemente esse mergulho, para se conhecer melhor, saber onde precisa melhorar e aplicar o Evangelho nesses pontos vulneráveis. Saulo curado por Ananias. O amparo, igualmente nós recebemos o amparo de irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, constantemente, para que a gente se erga, para que a gente vença, para que a gente seja feliz. Então, um livro, uma parte do livro, um dos 5 romances, a gente pegou uma parte deles, olha, quando a gente extraiu, sem entrar em muitos detalhes,
do quanto que tem a ver com as nossas vidas. Mas repito o que eu disse no começo: não, a história de Paulo, mas Paulo, eu não. Olha aqui. E é isso que nós precisamos ter o cuidado ao ler essas obras. Vamos chorar? Vamos nos encantar com a narrativa, sim, mas extrair exemplos. Eu preciso fazer assim. Vou ler, já vou fazer. Tenhamos bom senso, né? Mas eu preciso me esforçar. Igual a gente falou do estudo, a regularidade, o esforço vai levar a níveis maiores. A melhoria da conduta também. É um processo de fortalecimento espiritual. O que a gente faz com a atividade física? Fortalecimento físico. Aí você vai a primeira vez e já fica ali, fortona. A constância, a dedicação lhe leva ao fortalecimento. Da mesma forma, a questão moral. A referência é Paulo. Esse Paulo aqui está longe ainda. Mas eu preciso me espelhar e seguir. Aí vamos para Jesus também. Lembramos, que modelo? Jesus. Eu sou o caminho. Por que Jesus é o caminho? Porque a gente precisa percorrer. Para percorrer precisa andar. Precisa dar o passo. Precisa se esforçar. Deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro. Você começa a percorrer o caminho. Agora precisa querer andar. Para não precisar a amiga dor dizer agora você anda. Porque aí vem um outro convite da lei divina. Né? Primeiro é o amor, é a reflexão. E depois é a amiga dor plantada por nós mesmos, por nossas escolhas infelizes, para dizer, olha, agora ande, viu? Observa a lei do progresso. Então, possamos fazer a leitura dessas obras e aprofundar esse estudo tão importante sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Outro grupo de obras também de Emmanuel, eu citei a codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Sangue, Inferno e a Gênese. Emmanuel vai colocar 5 livros, através da mediunidade de Chico. Cada livro estudando uma obra básica. Kardec já fez um trabalho maravilhoso. As obras básicas são de uma clareza incrível. Para o nível de conteúdo que tem, tantas áreas que ali abrangem, e a clareza com que Kardec permite que a gente compreenda. Claro, uns vão ter uma dificuldade um pouco maior, outros uma dificuldade um pouco menor, mas dá para entender. É plenamente possível. Aí vem a irmã e diz, vamos acentuar um pouco mais. Aí traz o livro Seara dos Médiuns, o livro Espírito da Verdade, Religião dos Espíritos, Justiça Divina e Estudo Divino. A gente estuda a codificação e tem aqui um acervo para aprofundar esse estudo da codificação. Um outro livro de Emmanuel, O Consolador. Alguém aqui já leu? Livro fininho, nos moldes do Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. Diversos assuntos, diversas áreas. Um livro fácil de ler, ótimo de estudo. Para voltar um pouquinho, eu esqueci, que coisa. Em relação aos romances, em relação às obras de Emmanuel que estudam a codificação, quantas a gente já leu? E quantas casas espíritas estudam essas obras? Agora, recente, é que a gente vai começar a ver, por exemplo, um trabalho do Rafael Lavarini, que faz um estudo e está disponível no YouTube. O estudo da obra Paulo Estevam. É estudo mesmo, tá? Não é um audiobook, uma leitura do livro ali que está disponível, não. É estudo mesmo da obra. Mas ainda é algo pontual, de um ou outro pesquisador que vai ali colocando para a gente. E só que Chico voltou para o plano espiritual, já são o quê? 22 anos. O tempo está passando, a gente quer ser feliz, a gente quer ter equilíbrio, a gente quer ter harmonia, a gente quer ter paz, mas a gente está estudando. A gente está realmente mudando o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente faz. A oportunidade está aí. Do contato com a lição, do aprendizado. E o que está faltando?
A gente tem tudo isso, a gente quer isso tudo que eu falei agora, o que está faltando? É a vontade de estudar, aprender e de vivenciar. Outro espírito, para que a gente possa encerrar essa parte desse acervo, é o Humberto de Campos. E aí nós vamos ter, por exemplo, o livro Boa Nova. Alguém já leu? Em resumo, é um livro dos bastidores do tempo de Jesus. Ele vai trazer ali os pormenores de Jesus na casa de Pedro, o Sermão do Monte. Também um livro que emociona, também um livro que encanta, mas um livro fundamental de exemplos para a nossa vida prática. Outro livro de Humberto Campos, esse eu acho que vocês, a maioria, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É muito bonito, é muito bom de saber, né, sobre essa história e tal, mas não é apenas isso. Não é apenas isso. É para que a gente entenda o papel que o nosso país tem na propagação do Evangelho, não só através de divulgação, mas da vivência. E mais ainda, o meu papel dentro, reencarnado neste coração do mundo, nessa parte do Evangelho. Você vai lá, entende como Jesus pegou a árvore do Evangelho da Palestina, traz para o Brasil, e uma série de acontecimentos fundamentando essa pátria do Evangelho. Mas eu preciso entender que eu, João Paulo, estou hoje reencarnado no Brasil e tenho um propósito nessa vivência do amor para esse coração do mundo e a vivência e divulgação do Evangelho para essa ação de fato de pátria do Evangelho. Não, porque veio Bezerra de Menezes, veio Eurípides Barçanufo, e veio Chico e tal, e essa missão do Brasil. Ótimo, trabalhos notáveis. Mas João Paulo veio para fazer o quê? Está fazendo o quê? Da oportunidade de estar reencarnado no coração do mundo, na parte do Evangelho. Reencarnar não é fácil. Aí voltar para a coleção de André Luiz, né? Leiam Missionários da Luz. Reencarnar não é fácil. O procedimento tem suas dificuldades. A gente pega a proporção dos que querem reencarnar e das oportunidades de reencarnação, a gente vê que é bem difícil. É tanto que hoje, quando a gente respeita o livre-arbítrio de cada um, de ter filho, não ter a quantidade, enfim, mas hoje está um número mais reduzido de pessoas que querem ter filhos e quando quer um ou outro. É tanto que a gente vê de vez em quando, olha, vai ter uma oportunidade, bota logo 2, vamos logo 3, de uma vez. Não é fácil reencarnar. E nós estamos reencarnados simplesmente no país mais espírita do mundo. Não está satisfeito com ser o mais espírita? Se você for ver outras religiões também, o número daqui é impressionante. Católicos, evangélicos e de outras denominações. E aí a pergunta maior: o que é que eu estou fazendo com isso? Tenho esse contato fácil com o Evangelho. Não gostei do Espiritismo, tem o catolicismo. Não gostei também, tem os evangélicos. Não gostei, tem outros. Olha você. E a oportunidade de fazer o bem. O que é que nós temos feito de tudo isso? Todo esse acervo, claro, para que a gente possa ter a vivência, a vida prática, a nossa melhoria espiritual. E aí, falando agora do Chico como um exemplo para a nossa vida prática, Kardec colocou lá na época da codificação: trabalho, solidariedade e tolerância. E o Chico cumpriu isso muito bem. Trabalho, a solidariedade e a tolerância. O Chico, ele compreendia muito bem a sua tarefa. Certa feita, nas suas narrativas, da sua biografia, ele estava em um ponto de ônibus, preparado para um compromisso de ordem material muito importante para ele. Vinha
um ônibus, ele precisava pegar aquele ônibus, senão ele perdia o compromisso dele, e uma criança veio do outro lado e o abraçou e pediu para ficar um tempo com ele. E aí, Chico, se eu abraço, se eu fico, se eu dou atenção, o ônibus já era, o compromisso já era. E ele faz a opção de abraçar a criança, de dar atenção à criança, de atender aquela criança. Repito, não estou dizendo que nossos compromissos materiais não são importantes. São importantes. A gente está falando de Chico e desse contexto reencarnatório dele. Como pode ser o nosso também ter uma missão, em algum sentido assim, semelhante. Mas não estou aqui desmerecendo. Vamos deixar os nossos compromissos materiais. Não, até porque os nossos compromissos materiais, profissionais, até mesmo de lazer, nós temos muitas oportunidades de vivência do Evangelho. Mas aí, falando desse trabalho do Chico, dessa proposta de vida, ali ele reforça a sua opção para essa doação ao próximo. Chico, segundo os relatos, chorava todos os dias. Tinha as suas preocupações, tinha as suas angústias, mas tinha a fé. Pela compreensão da realidade, do amparo de Deus, do amparo de Jesus, do amparo dos benfeitores, e seguia as suas atividades. Porque as dificuldades vão bater na nossa porta. Vou esperar ficar tudo perfeito, tudo lindo para vivenciar o bem. Na face da terra, nessa transição de provas e expiações para regeneração, ficar tudo perfeito para que eu faça o bem, não vai rolar. Não vai acontecer. Ficar tudo lindo e maravilhoso para daí eu começar, não vai. Então eu preciso fazer esse movimento de doação. A grandeza do coração e da bondade do Chico não ficou com nenhum centavo das suas obras. Como disse, 451 obras psicografadas, sem falar da quantidade de exemplares vendidos, das traduções para outros idiomas, nem um centavo. Todo destinado às obras de caridade. O tamanho dessa obra, certa vez Chico estava um pouco preocupado porque não tinha filhos. E como ele estava naquele contexto da mediunidade, da psicografia e do atendimento na casa espírita, ele um pouco preocupado nessa questão de não poder ter filhos. Emmanuel chega para ele e diz: Chico, você já tem muitos filhos. Mas como assim, Emmanuel? Seus livros. Você não só tem filhos, mas também tem netos. Os livros traduzidos para outros idiomas. Um trabalho extraordinário. Outra característica de Chico, dentro desse contexto do bem e da preocupação com o próximo, sempre que se aproximava dele, ele elogiava. Não quer dizer que ele não via o defeito das pessoas. Não quer dizer que ele não combatesse o que tivesse errado. Mas a valorização do que ela, do que ele, do que ela tem de bom. Porque quando eu valorizo o que ela tem de bom, eu motivo para que ela ainda tem de necessidade, de deficiência moral, buscar melhorar, buscar modificar. Diferente do que quando ela chega, eu não reconheço nada de bom, só ataco, só elenco e valorizo o que tem de ruim, a benefício. A gente faz exatamente o contrário. A valorização e o elogio. Que elogio não quer dizer bajulação. Tem as características positivas, parabenize, reconheça. E isso é bom. A gente vai dizer em outro momento, a principal exigência de Emmanuel é em relação ao tratamento com as pessoas. Aí Kardec, livro dos Espíritos, na questão 886, vai colocar o seguinte: no contato com o semelhante, nós temos sempre a oportunidade de fazer algo de bom. Por isso que a gente vê Emmanuel dizendo a Chico: cuidado como trata as pessoas. Porque nesse tratamento, no falar, no ouvir, na maneira como se comporta, nós fazemos o bem. Temos a oportunidade de fazer o bem e ajudar ao outro. A pesquisa realizada pelo SBT, quem foi eleito brasileiro de todos os tempos? Chico. Aí, peraí, não é porque ele é espírita, porque
que com certeza foi votado por espíritos apenas mais católicos e outras denominações religiosas. Ele foi eleito por ser amado e era amado por ser bom, por acolher, por consolar. O amor aos animais, diversos momentos da sua passagem. Um dos mais emblemáticos, o formigueiro no quintal de casa. E aqueles ali próximos a ele vão tirar, vão matar isso aqui. Eles chegam, se aproximam. Claro que já com esse magnetismo dessa prática amorosa, pede para que eles se retirem dali. E dias depois elas não estão mais ali. Sem preconceito, sem se esquivar porque aquela pessoa estava em equívoco, mas acolhendo a todos. Como no caso, por exemplo, do Evangelho no lar dentro de um prostíbulo. Aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ali, queriam fazer o Evangelho. E ele, não veio de sócios, fez o Evangelho. Da mesma forma como foi apresentado para ele um exemplar da revista Playboy, na época, e ele pegou, folheou e apenas disse: como é bonita a obra de Deus. Pronto. Não precisou, não posso olhar. Para que eu possa ser puro, eu não posso olhar. Não. Naquele prostíbulo eu não entro. Ali eu não vou. Pregar o Evangelho ali, aí vai, né? Preconceito, a rotulação, ele foi. E ele fez. E ele pregou. Tanto cuidado conosco, que ele retorna no dia 30/6/2002. O que aconteceu nesse dia? O Brasil ganhava o pentacampeonato. Com a finalidade, não, deixa eu voltar nesse dia. É um dia que eles estão felizes, que eles estão alegres. Olha, se um acervo literário, a gente demoraria muitos e muitos dias para comentar, certamente também dos casos de exemplo, de amor, de afeto, de carinho, de dedicação ao próximo, de esforço. A gente demoraria também muitos e muitos e muitos dias falando desse grande homem de bem, Chico Xavier. Então, o que ficamos nesse estudo de Chico, vivência do amor e o legado literário, é: aproveitemos das obras psicografadas por Chico para estudar, para aprender mais ainda da nossa condição de espíritos imortais, que viemos das mãos do Criador, já passamos por diversas reencarnações, trazemos uma bagagem espiritual de coisas boas, mas também de coisas a melhorar, a corrigir, a reparar. Estamos aqui em mais uma oportunidade para crescimento espiritual, honrar nossos compromissos de ordem material e aproveitando deles para também realizar os nossos compromissos de ordem espiritual, com a prática do bem, com o auxílio ao próximo. E ter cada vez mais a consciência de que vamos retornar para o plano espiritual e vamos lá chegar de acordo com o que fizemos aqui. E ter Chico, seja o médium, seja o homem de bem, mas tê-lo como exemplo. Vamos assistir um filme sobre Chico, vamos ler obras, as mais variadas, falando, né, sobre a vida, sobre a obra. Aprender, não só para saber dados biográficos, mas como exemplo para todos nós, de homem de bem, de uma correção de conduta e de observação da lei divina, que é o nosso caminho para que possamos ser felizes. Que possamos refletir nessa mensagem, novamente agradecer a Deus por esse momento, agradecer à casa a oportunidade, agradecer a presença e a atenção de vocês mais uma vez, tanto encarnados quanto desencarnados, quanto aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e que possamos, né, estudar essa doutrina maravilhosa e colocar em prática no nosso dia a dia cada vez mais. Muita paz para todos.
Eu digo sempre que a gente não decora as palavras, né, da palestra, mas fica a mensagem. É exatamente o que acontece com os livros. Quando a gente lê os livros, talvez a gente, na minha idade, hoje minha memória já começa a falhar, até geneticamente, por causa da questão hereditária, né? Mas, do mesmo jeito que a gente está aqui em pé, porque a gente vem se alimentando todos os dias, né? Então, a mensagem que fica dos livros, né? A mensagem que fica de todo esse acervo que João trouxe hoje e muito mais, né? A gente está falando especificamente hoje em Chico Xavier, e ele falou de Emmanuel, de outros, de André Luiz, exatamente puxando por Chico. Então, a gente se alimenta. E foram esses livros que me deram a base da minha fé e me sustentam. A gente sabe quando a idade vai chegando e a gente vai se alimentando menos ainda, a gente vai definhando. Do mesmo jeito é nossa mente, né? Quando a gente vai saindo de órbita, a gente vai não vai alimentando o nosso cérebro e a gente vai definhando também. Mas isso aí não fica só aqui. A gente leva todo o nosso conhecimento para o mundo espiritual, né? Porque a nossa vida é eterna, o nosso espírito é eterno. E todo conhecimento que a gente adquire aqui, a gente leva para a vida. Então, que hoje, a reflexão que João trouxe é muito importante para que a gente fortaleça a nossa fé e que a gente procure conhecer cada vez mais as obras da doutrina espírita. No momento, a gente precisa dar alguns avisos. Domingo, dia 30, teremos o atendimento do Hospital Espiritual, né? Começa às 7h30, né? De 15 dias. É nesse domingo que a gente terá. A gente tem de quarta-feira o estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 20 horas. Na segunda-feira o estudo já está fechado, porque a questão do estudo dos médios, então já está fechado, porque a gente já está na parte da prática, estudo e prática. E temos a palestra na quinta-feira, toda quinta-feira, às 20 horas, também está funcionando também o hospital espiritual, também dia de quinta-feira. E temos a campanha do quilo uma vez por mês, dia de sábado. Aí a gente está sem data, porque esse negócio de chuva, né? A gente não tem data certa. Então, para que a gente possa encerrar os trabalhos de hoje, vamos para a prece final de agradecimento. Que possamos fechar nossos olhos, para que a gente possa unir nosso pensamento a Deus. Pai nosso que estás no mundo espiritual e em todas as moradas, santificado, Pai, seja o teu nome, sublime no louvor de todos os teus filhos, encarnados e desencarnados. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, penetrando em nossos corações. Seja feita a tua vontade e não a nossa, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, garantindo o sustento do nosso dia a dia. Por misericórdia, Pai, ajuda-nos a pagar nossas dívidas de existências passadas e a perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações que surgem em nosso caminho devido à nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo mal, Senhor, porque teus são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Chico Xavier, assim seja.